tudo bom? Comigo tudo, eu espero que com vocês também. Cara, a gente está hoje aqui tendo que gravar a nossa aula. Vou até mostrar o horário aqui para vocês, ó. Olha isso, ó, são 4h30 de sexta-feira, dia 16 de outubro. Cara, eu já estou com 4 dias seguidos de falta de energia constante aqui. A galera vem, conserta, cai de novo. Vem, conserta, cai de novo. E aí eu esperei até exatamente esse momento para poder gravar a aula, porque tipo, caso voltasse, eu já deixaria o material pronto e só faria a transmissão ao vivo como eu já havia prometido antes para vocês. Estou gravando o vídeo exatamente agora porque até então não houve o retorno da energia. E ao ligar para o pessoal da Enel, eles me deram a previsão até amanhã, às 9 horas da manhã. Que poderia acontecer antes, mas o prazo máximo seria esse. Então, desde já, eu já tomei aqui a iniciativa de deixar o vídeo gravado, porque caso a energia não volte, aí eu já disponibilizo para vocês. Estou nesse exato momento agora gravando o vídeo. Ao terminar, estou indo lá na casa de minha cunhada para poder botar no YouTube. E caso não chegue, eu disponibilizar o link para vocês assistirem o material e não ficarem com o prejuízo da aula, tá bom? Essa é a estratégia e eu espero que os senhores e as senhoras entendam. Desde já dizer que caso fique alguma dúvida no material, vocês podem mandar o link para mim, mandar um zap para mim, que assim que eu conseguir com a internet, eu já respondo para vocês, tá bom? Vai ficar oscilando, mas eu prometo que se o chip também ajudar, que vem ajudando, né? Eu tiro a dúvida de vocês com certeza, tá bom? Desde já, galera, eu vou disponibilizar junto com o link aí no grupo da sala a imagem também, que vocês irão trabalhar, porque não deu para gerar o QR Code, eu preciso de internet também para gerar o QR Code, e aí ficou tudo comprometido, né? Infelizmente, vocês sabem que as coisas funcionam assim. Não esqueçam de deixar a frequência de vocês aí nos comentários para mim ter exatamente o controle da galera que assistiu e de quem não assistiu essa aula, tá bom? Para não ficar mais demorado o nosso vídeo, deixo logo aqui o meu abraço para todo mundo e vamos lá, porque senão vamos acabar demorando demais e essa não é a ideia, tá bom? Bem, galera, a nossa aula de hoje, ela é uma fala sobre os conflitos no Oriente Médio. É basicamente o fechamento, né, desse material que a gente está trabalhando atualmente. E se Deus quiser, na próxima semana a gente já volta com um novo material previsto, tá? Esse assunto sobre os conflitos no Oriente Médio é exatamente uma continuidade dos assuntos anteriores, onde a gente vem focando, né, as nossas falas, especialmente nessa região. A gente já viu algumas características naturais da região. A gente falou sobre algumas características dos países que compõem a região. E hoje a gente vai falar basicamente sobre alguns conflitos que são comuns, que já aconteceram, mas que ainda acontecem no Oriente Médio, tá bom? Nós vamos começar aqui falando exatamente sobre a Revolução Islâmica, que vocês também podem encontrar como Revolução Iraniana, né? Dá na mesma, são as mesmas coisas, tá? Essa revolução, né, ela é um pouco antiga, lá do século XIX, não minto, não é século XIX, já é século XX, é final do século XX, e ela foi marcada principalmente por uma mobilização popular que resultou na queda do até então líder, né, do país, o Shah Reza Pahlavi. Seria mais ou menos essa a pronúncia. Mas nós vamos estar chamando aqui para facilitar as coisas de Shah. Tá? Então, o Shah, ele era muito conhecido como um ditador e além da sua postura, né, ditatorial à frente do país, ele de certa forma era muito indiferente, né, com as práticas culturais do país. Alex, como assim indiferente? Era um tipo de cara que, digamos assim, não seguia à risca
alguns costumes e principalmente costumes religiosos típicos do Irã, né? E isso gerava um certo desconforto para a grande maioria da população, tá? Alguns defendiam, inclusive, né, ou diziam, inclusive, que a postura de Shah era muito, digamos assim, mais característica do cristianismo ocidental do que mesmo das tradições culturais do Oriente Médio, né? A religião islâmica. Então, esse era um ponto que gerava uma certa insatisfação da maior parte da população do Irã durante o governo de Shah. Ele tinha uma postura assim mais voltada aos costumes do Ocidente do que da região do Oriente Médio. O país apresentava uma grande desigualdade social, mesmo que também, né, no mesmo período, viesse apresentando alguns crescimentos ligados à economia. Então havia uma certa estabilidade econômica, um certo crescimento econômico, mas infelizmente um crescimento que não conseguia resolver as desigualdades sociais do país. Na contramão, né, dessa desigualdade vivida pela população, o seu governo ostentava e importava tecnologia bélica, especialmente dos Estados Unidos. Então era um governo com muitos gastos, um governo com muitas características de luxo, e outro ponto que incomodava bastante era essa boa relação, né, essa proximidade com os Estados Unidos, que foi criada principalmente pelo fornecimento de armas bélicas, né, de tecnologia para a produção de armas. Tá? Posteriormente à Revolução, se instalou no país, né, um governo mais conservador do ponto de vista islâmico. Então nós vamos ter a queda de Shah, e aí aquele incômodo, né, em seguir uma religião um pouco diferente dos costumes do Oriente Médio, ele veio ao chão, né? Ele veio à queda, ele caiu, e aí se instalou um governo conservador, um governo inclusive extremista, né? Voltado ao islamismo, que era o que a grande parte da população realmente reivindicava. Houve um propósito desse então governo de afastar a influência americana, tanto do ponto de vista econômico como também religioso. Então a ideia do novo governo era exatamente esse afastamento, reduzir ou até mesmo eliminar essas relações com os Estados Unidos. A queda de Shah resultou em grandes prejuízos para os Estados Unidos, levando em consideração que o Irã é considerado uma das maiores reservas de petróleo e que, de certa forma, existia um certo favorecimento dos Estados Unidos com essa boa relação que existia com o líder anterior. Inclusive, esse problema, né, de relacionamento com os Estados Unidos vai ser responsável por um outro, digamos assim, problema econômico, que foi a alta do preço do petróleo no mercado mundial. Então essa queda do então governo, ele de certa forma causou um certo elevado, né, preço do petróleo no mercado mundial, que ficou conhecido como o segundo choque do petróleo, tá certo? Aqui eu coloquei algumas imagens, como já é de hábito, né, vocês conhecem, que fala exatamente sobre essa revolução islâmica ou revolução iraniana que a gente acabou de falar. Um outro conflito que a gente precisa também considerar é a guerra do Irã e do Iraque, né? Que inclusive é uma sequência dessa revolução islâmica, porque a gente vai ter o Iraque se aproveitando desse momento de instabilidade no Irã para declarar guerra e tentar invadir e tomar suas reservas de petróleo. Então ela é uma consequência da instabilidade política do Iraque, tá? Pós-revolução islâmica. Eu queria só que vocês consertassem, tá, galera? Não é Iraque. Seria a instabilidade política do Irã. Então o Irã, com toda essa saída e novo governo, né, conservador islâmico, ele vai passar por uma certa
turbulência, uma certa instabilidade, e o Iraque é quem se aproveita desse momento, tá? Eu acabei trocando. Aí eu botei aproveitada pelo Irã, não. É uma instabilidade do Irã aproveitada pelo Iraque, beleza? Esse Iraque, inclusive, ó, que era liderado pelo famoso Saddam Hussein, né? Um dos ditadores mais conhecidos, né? Desse século XX até o século XXI. Grande apoio internacional ao Iraque, né? Principalmente no fornecimento de armas químicas e de destruição em massa. Então, o que ele quer dizer aqui? Diante desse cenário de conflito envolvendo o Irã e o Iraque será o país escolhido a receber, né, digamos assim, suporte das outras nações, como Estados Unidos, Japão e vários países da Europa, apoiaram o Iraque, né, nesse conflito contra o Irã. Até porque esses países tinham interesse numa certa estabilidade do preço do petróleo, né? Então eles acabaram apoiando, fornecendo tanto armas químicas como também armas de destruição em massa. Tem até um dado, né, que o Irã, ele depois do Japão, o país que mais sofreu com esse tipo de ataques, né, de armamentos de destruição em massa e também armas químicas. Nesse período, houve uma tentativa curda em estabelecer seu território, que infelizmente foi duramente repreendida por Saddam Hussein. Os curdos, eles são conhecidos como o maior povo sem nação, né, ou a nação sem território. Então é uma população muito extensa, mas que não tem um território próprio, como por exemplo os brasileiros têm o Brasil. Então os curdos não têm, eles vivem de forma espalhada e que ainda hoje, né, existem alguns conflitos onde os curdos reivindicam um território próprio, né, uma nação para esse povo. Tá? Então eles se aproveitaram desse conflito e aí tentaram conquistar esse território em relação ao Iraque, mas que infelizmente o Saddam Hussein também abafou os caras já usando todo esse armamento que eles estavam recebendo dos países amigos, né, aliados. E também influenciou esse fato, né, a segunda crise do petróleo. Então não só a Revolução Iraniana, assim também como o conflito, a guerra Iraque-Irã, também foram fatores que vão contribuir para aquele segundo choque do petróleo, já que o conflito envolvia duas grandes potências que forneciam petróleo e que devido ao conflito houve uma redução do produto que consequentemente aumentou os preços do produto no mercado internacional. Coloquei também algumas fotos aí para simbolizar, né? Aí nós temos a Guerra do Golfo. Essa Guerra do Golfo, ela vai ser marcada pela invasão do Iraque ao Kuwait, que é um país vizinho do Iraque, né? Isso acontece lá por volta de 1990, e o Iraque usou como justificativa o fato do Kuwait interferir na queda do preço do petróleo, né? Então essa era a justificativa utilizada pelo Iraque em invadir o Kuwait. Os caras aí reduzem muito o preço e acaba atrapalhando o mercado mundial, né? Então acaba atrapalhando a minha venda de petróleo no mercado mundial, já que o deles é muito barato. Então, sobre esse pretexto, o Saddam Hussein, que já tinha acabado de finalizar um conflito contra o Irã, inicia um outro invadindo o território do Kuwait. Houve o envio de tropas por parte dos Estados Unidos para o Golfo Pérsico. Essa ação, né? Lembrando que nessa aqui, os Estados Unidos não ficou do lado do Iraque, tá? Ele vai pelo lado do Kuwait, tá? E aí eles enviam tropas para tentar, de certa forma, né, evitar essa invasão iraquiana. Essa ação ela foi condenada pela ONU, como eu destaquei aqui, pois a ONU já havia imposto boicote ao Iraque devido a esse ataque. Alex, o que é o boicote? O boicote é quando você deixa de comprar os produtos do país
e também proíbe outros países a manterem relações comerciais com ele, o que acaba isolando o país e deixa ele numa situação muito complicada e que muitas vezes a adoção de boicote ela resolve muitos problemas entre esses países, tá? Houve uma interferência, né, também no preço do petróleo, e aí quando o petróleo ele começa a oscilar bastante devido a essa guerra do Golfo, aí a ONU vai fazer com que, de certa forma, haja uma autorização para o uso de força, caso o Iraque não se retire do Kuwait. Então, até então, a ação da ONU era através de boicote. Como não resolveu, eles passaram a permitir o uso da força se o Iraque não recuasse, tá? O conflito, inclusive, é considerado o primeiro pós-Guerra Fria e gerou algumas alianças que até então jamais tinham sido imaginadas, como, por exemplo, Estados Unidos e Rússia, que anteriormente sempre estiveram em lados contrários, e o próprio fato da Rússia atacar o Iraque, que historicamente sempre foram aliados, tá? Mas tudo isso por conta do petróleo, beleza? Aí nós vamos ter o ataque às Torres Gêmeas, no famoso 11 de setembro. Então ela vai ocorrer em setembro de 2001, mais precisamente em 11 de setembro de 2001. Esse ataque ele foi promovido por um grupo extremista, conhecido como Al-Qaeda, ou Al-Qaeda, como queiram chamar, que resultou na derrubada do famoso World Trade Center, que era conhecido como um dos mais importantes centros financeiros do mundo. E também um ataque aconteceu ao Pentágono, que é o serviço, né, de inteligência, onde atua o serviço de inteligência americano. Após os ataques, o então presidente George W. Bush criou a famosa política de proteção que ficou conhecida como a doutrina Bush. Diante da doutrina Bush, por conta desses ataques, passou a ser necessário e defendido pelos americanos os famosos ataques preventivos a todos aqueles que pudessem representar alguma ameaça para os Estados Unidos e ainda os serviços de espionagem. Então, a partir desse momento, o governo tinha total liberdade de espionar cidadãos para encontrar aqueles que pudessem ter alguma ligação com os atentados de 11 de setembro. 10 anos depois, em 2011, o governo anunciou a morte de Osama Bin Laden, que basicamente seria o autor dos ataques ao World Trade Center. Inclusive o próprio assumiu a autoria dos ataques em 2001, tá? Que também tem algumas imagens. E diante desses ataques a Torres Gêmeas, nós tivemos a Segunda Guerra do Golfo. Essa Segunda Guerra do Golfo ela foi uma invasão dos Estados Unidos ao Iraque. De início, os Estados Unidos justificavam a invasão à procura de armamento químico e também armamento de destruição em massa, que segundo os americanos haviam em grande proporção lá no Iraque. Mas, no final das contas, nenhuma arma foi encontrada, nem química, nem destruição em massa. E o que se sabe é que o verdadeiro interesse dos Estados Unidos não era encontrar essas armas, e sim tomar posse das enormes reservas de petróleo que o país possuía. Tá? O então Saddam Hussein, já citado anteriormente, foi exilado e também condenado à morte. Historicamente, ele era um ditador muito conhecido, principalmente por ser sunita, lá dentro da religião islâmica, e infelizmente a grande parte da população do Iraque era xiita, era a grande maioria. Então, de certa forma, houve aí uma certa inversão de liderança. Aqui eu coloquei 2 sunitas, mas o ditador é que era sunita. A maior parte da população é xiita, tá? Consertem aí, por gentileza. A presença das tropas americanas e a atuação de grupos contrários a essa invasão dos Estados Unidos gerou um clima de instabilidade política e segurança dentro do país, no caso o Iraque. E atualmente o país sofre bastante com elevados índices de pobreza, de violência
é um dos países que mais sofre ataques terroristas, né, na atualidade. E também é um país que tem um grande registro de movimento emigratório, né? Hoje a maior parte das pessoas que deixam os países por conta de conflitos, de guerras, de fome, de violência, saem exatamente do Iraque, tá? Como eu coloquei aqui, hoje é considerado o maior fluxo emigratório do mundo, tá? Por conta dessas causas, né? O que gera aqui para essa galera a denominação de refugiados, beleza? Então, turma, esse era o nosso material referente aos conflitos no Oriente Médio. Eu espero que vocês entendam o material, tá bem resumido, mas está bem dentro daquilo que vocês precisam saber sobre o assunto, beleza? Galera, ó, se vocês tiverem dúvida, como eu falei anteriormente, manda um zap para mim, que assim que eu visualizar, eu já vou estar de prontidão a ajudá-los, tá bom? Mais uma vez, desculpas em não poder ministrar aula ao vivo, mas, como eu já falei, infelizmente a estrutura aqui hoje também não deixou, e dessa vez não foi por conta da minha reforma, é porque realmente nós estamos sem energia desde as 10 da manhã, beleza? Valeu, abraço para todo mundo, felicidades, bom final de semana e na próxima semana, se Deus quiser, a gente volta com as nossas aulas ao vivo. Tchau, tchau, que Deus abençoe vocês, a família de vocês e até lá. Tchau, tchau.